Oi pessoal, aqui é a Ana. Hoje eu trago mais uma resenha literária para vocês. O livro de hoje eu li no Kindle, então eu vou colocar a capinha aqui para vocês. E é um livro chamado Crianças Dinamarquesas. Esse é um livro de não ficção e ele é um livro talvez um pouco mais voltado, eu acho que pode interessar mais quem é pai ou quem é mãe, né, quem tem crianças, ou talvez educadores e tal, que trabalhem com educação infantil, mas até mesmo para pessoas assim mais curiosas mesmo, né? É um livro que tem algumas dicas, talvez, de como educar as crianças a um modo dinamarquês, mas é bem curioso, porque a autora desse livro, ela ficou assim, né, interessada em escrever, ou intrigada, porque a Dinamarca é o país mais feliz do mundo. E isso tem um ranking que é feito ali, acho que é pela ONU ou por algum desses órgãos assim, e todo ano a Dinamarca fica em primeiro lugar. Então, o povo dinamarquês é o povo mais feliz do mundo. Isso daí eles lideram esse ranking há mais de 40 anos. Acho que agora já bateu até 50 anos, porque esse livro é de alguns aninhos atrás. E aí, essa autora fica assim... E essa autora, ela é casada, ela casou com um cara dinamarquês. Ela é americana. Ela mora nos Estados Unidos, ela tem filhos com ele, eles moram nos Estados Unidos, mas ele é dinamarquês. E ela vê, assim, a forma como ele cuida dos filhos, como ele trata, como ele aborda as questões com os filhos. E ela também já foi para a Dinamarca algumas vezes, até porque, como eu falei, o marido dela é dinamarquês, então ela já foi lá para visitar a família dele e tal. E ela observa, assim, como os dinamarqueses cuidam das crianças, ou como eles tratam as crianças. E daí ela ficou pensando que talvez esse possa ser o segredo da felicidade dos dinamarqueses, porque ela parte do princípio de que crianças felizes têm mais chances de se tornarem adultos felizes. E aí esses adultos vão ter filhos e também vão criar esses filhos de forma felizes. Então ela se juntou com uma amiga que é psicóloga ou psicopedagoga, psico alguma coisa, e então as duas fizeram pesquisas que durou anos. Elas foram para a Dinamarca, elas fizeram várias pesquisas, assim, e foi um processo bem longo, ficaram mais de anos ali pesquisando e tal. E o resultado, então, é esse livro aqui, e elas vão abordar um pouquinho como é a vida das crianças na Dinamarca, como essas crianças são educadas, como essas crianças são tratadas, e que talvez isso seja aí o motivo desse povo ser feliz, né? Essas crianças são crianças que vão aprendendo certas coisas ali na infância e tal, principalmente a questão de serem resilientes, sabe? Resiliente, pessoa que consegue superar, assim, os seus obstáculos, acontece algum imprevisto, uma coisa na sua vida, e você tem essa capacidade de agir, de mudar, de se adequar àquela nova situação que você foi imposta. A Dinamarca também é um país que tem, comparado com outros países, ela vai comparar muito aqui com os Estados Unidos, porque ela é americana, ela mora nos Estados Unidos, então ela acaba comparando muito essa realidade da Dinamarca com a realidade dos Estados Unidos. Assim, por exemplo, a Dinamarca é um país que tem baixíssimos índices de pessoas com depressão e com outros transtornos mentais também. Os Estados Unidos, né, é um país que, nossa, a quantidade de gente tomando antidepressivos, a quantidade de crianças com vários tipos de transtorno, déficit de atenção, não sei o que, é muito superior à da Dinamarca. E assim, a gente também tem que ler, a gente aqui do Brasil, a gente lendo, a gente percebe que o Brasil está mais próximo dos Estados Unidos nesses sentidos todos do que da Dinamarca. Mas a gente também tem que botar na balança aí que é muito diferente a vida da Dinamarca para a vida brasileira, tá? A Dinamarca é um país que tem os impostos mais altos do mundo, eles pagam muito imposto, é mais do que o Brasil paga, porém lá tudo funciona, sabe? Então, assim, as pessoas pagam uma quantidade absurda de imposto, mas lá, se você tá doente, você vai num hospital público e você vai ter um tratamento excelente e rápido, sabe? Então, assim, aqui no Brasil, a gente paga muito imposto, mas muitas vezes a gente tem que pagar um plano de saúde ou pagar uma consulta particular, porque às vezes pelo SUS, dependendo do local e tal, vai demorar meses para você conseguir aquela vaga, então você não pode esperar, você paga o imposto, mas depois você ainda tem que pagar uma consulta. Educação também, você paga o imposto de educação, mas muitas vezes você precisa colocar seu filho numa escola particular, porque a escola pública às vezes não é tão boa, né, enfim. E assim, na Dinamarca não, eles pagam muito imposto, sim, mas o governo dá muito também, lá é tudo... O hospital público é de excelência, as escolas públicas são de excelência, então assim, tem muita diferença. Mas enfim, vamos focar aqui nas crianças. Não vou abordar todos os assuntos que eles falam no livro,
porque senão esse vídeo ia ficar gigantesco, tá? Então, se você também... E aí também não ia ter graça você ler o livro, né? Enfim. Uma das coisas, a primeira coisa, assim, que eles já abordam é a questão da educação, né? De quando essas crianças vão para a escola. Na Dinamarca, a idade obrigatória para você mandar seu filho para a escola é por volta ali dos 7 anos de idade, tá? Óbvio que tem escola para crianças menores, até porque tem mãe que trabalha, tem mãe e pai que trabalha e não tem com quem deixar a criança, então a criança vai para a escola. Porém, essa escola que é anterior, né, não tenta alfabetizar, não tem aula, é basicamente uma escola de brincar, as crianças vão para brincar. E até mesmo na Dinamarca, assim como nos Estados Unidos, geralmente o período da escola é período integral. Aqui no Brasil a gente está muito acostumado com, né, ou a criança estuda só na parte da manhã ou a criança estuda só na parte da tarde. Mas na maioria dos outros países aí é um período mais amplo, né? Não é tão cedo, não começa tão cedo como no Brasil, que é 7 horas da manhã, começa um pouquinho mais tarde, mas vai também até mais tardinho, assim. Na Dinamarca, as crianças saem da escola, até os mais velhos já, por volta de 2 da tarde. 2 horas é o horário que termina a aula na Dinamarca, tá? E aí, assim, novamente, existem mães que trabalham, não tem como pegar a criança 2 horas da tarde e ficar com a criança o resto da tarde. Então, tem a opção, tudo gratuito, da criança ficar na escola, então, até mais tarde, né? Até o horário ali em que a mãe pode buscar e tal. Porém, as aulas acabaram 2 horas da tarde, tá? Esse período que a criança fica depois é o chamado escola de brincar. A criança vai brincar. Então, eles focam muito nessa coisa de não alfabetizar a criança cedo, não tentar botar... Querer ensinar a ler, escrever, fazer conta cedo, isso daí pode ficar depois. E eles focam muito na criança no brincar, porque isso desenvolve muito a criança. E esse brincar deles é deixar a criança livre para ela fazer o que ela quiser. Não é aquele brincar do tipo, agora a gente vai fazer um quebra-cabeça, agora a gente vai brincar de massinha, agora a gente vai pintar. Não, é você deixar a criança livre para ela brincar do que ela quiser. Do jeito que ela quiser, tanto nas áreas externas, né, no pátio ali, quanto também em áreas internas, dentro de sala e tal. Você deixa a criança livre, ela vai brincar do que ela quiser, do jeito que ela quiser, para exercitar mesmo a imaginação da criança, a fantasia e tal. E até nessas escolas que eu falei, que já são para crianças maiores, como eu falei, as crianças a partir de 7 anos já são obrigadas a frequentar a escola e aí sim elas já começam a alfabetização. Porém, como eu falei, elas terminam a aula 2 horas da tarde. E aí depois, as crianças que precisam ficam nessas escolas de brincar. Então elas brincam. E é interessante que eles não colocam ali, eles misturam crianças assim de idades diferentes. Então geralmente tem crianças mais velhas que ficam ali com as crianças mais novas. Óbvio que tem um adulto, um professor, um adulto tomando conta ou de olho pra, né, nada acontecer. Mas esse adulto não tenta interferir, sabe? Ele deixa aquelas crianças livres para elas brincarem. E geralmente é a criança mais velha meio que tenta ensinar a criança mais nova. Enfim, o adulto tá ali, o professor dessa parte, ele tá ali observando só pra ver se tá tudo certo, se ninguém tá brigando com ninguém, se ninguém tá fazendo nada que não deva fazer. Então ele tá só observando, mas ele não se intromete, ele não é o professor que vai determinar o que fazer, ele deixa elas livres. E isso eles dizem que é bem legal mesmo para o desenvolvimento da criança. E é muito diferente dos Estados Unidos, ela compara muito, que também é diferente do Brasil, em que parece que a gente quer, os Estados Unidos e o Brasil também, colocar as crianças muito cedo na escola para aprender. A gente quer educar a criança, quer que a criança com 3, 4 anos já saiba ler, bota a criança num monte de curso, então é aula de inglês, até a questão dos esportes, meu filho vai fazer futebol, a outra vai fazer balé, o outro tem aula de judô, à tarde tem aula de natação, sabe? E tipo assim, é muita coisa para uma criança. As crianças hoje têm uma agenda lotada, você tem os horários todinhos ali preenchidos, é lotado o negócio. E na Dinamarca não é assim. Então a autora se surpreendeu muito, porque nos Estados Unidos parece que se você não tem uma agenda cheia para seu filho não faz natação, não faz balé, não faz judô, não faz isso, não vai para aula disso, para aula daquilo, parece que você tá deixando passar, que você não tá educando a criança ou que você tá perdendo a oportunidade, sabe? E lá na Dinamarca não. Tipo, não, a criança não vai fazer nada disso, a criança vai ficar livre para ela brincar e se desenvolver do jeito que ela quer, sabe? Então, assim, é muito diferente. Essa coisa de alfabetizar muito cedo é algo que já está sendo falado em vários, né, psicopedagógicos e tal, que não é legal alfabetizar muito cedo e tal. Mas, enfim, né, a Dinamarca, então, tem muito isso. Outra coisa também que ela falou que os dinamarqueses ficam chocados quando vão, assim, nos Estados Unidos e tal, é ver a quantidade de
grades e portas e janelas e apetrechos para a criança não se machucar, porque na Dinamarca eles deixam a criança muito livre, sabe? Se a criança tá subindo ali, deixa, porque ela vai aprender. Óbvio que com segurança, se você mora no segundo, num prédio alto, do segundo andar para cima e tal, você tem que botar tela na janela, grade, porque, né, gente, a queda. Mas eu tô falando assim, não é exagerado como ela fala que os americanos são, de colocar grade em absolutamente tudo, colocar a criança subiu numa cadeirinha ali, num banquinho de 50 centímetros, a mãe já tá, meu Deus, meu filho, sabe? E na Dinamarca não, eles deixam as crianças, elas sobem na pedra, elas tentam subir em árvore, eles deixam elas muito livres, assim, sempre de olho com eles. Preste atenção quando coisas realmente são perigosas, que se a criança tá fazendo algo que realmente é perigoso, pode causar um acidente sério, mas no mais, um tombinho assim, eles são super relax, assim, então é muito engraçado, sabe? E aí o livro, ele traz várias dicas, então, dicas não, eles vão mostrando como é a realidade lá e como que isso influencia, que talvez isso seja, aí como eu falei, o motivo dessas pessoas, né, dessas crianças crescerem e se tornarem adultos felizes. Uma coisa também interessante que eles falam é em relação aos elogios, quando a criança faz uma coisa legal. Então, por exemplo, a criança tirou 10 na prova, e daí você chega em casa, eles tentam sempre elogiar o processo. Então, eles elogiam, você tirou 10, cara, que bom, parabéns. Nossa, você se esforçou muito, eu vi que você estava estudando, eu sei que você presta atenção na aula, você faz as tarefas. É isso aí, cara, tipo assim, quando a gente se esforça, a gente tem essa recompensa e tal. Enfim, eles focam no processo, eles não focam, nossa, você tirou 10, parabéns, nossa, você é muito inteligente, você é 10, você é fera. Não, eles não focam nisso, no resultado, sabe? Porque eles falam que se você ficar falando, nossa, você é muito inteligente, você é fera, você é 10, você é top, é a melhor de todos, não sei o quê, a criança vai achar que ela realmente é muito inteligente, ou ela é, sei lá, tipo, ela é superior às outras ali, ela não precisa estudar, ela não precisa, porque ela é sempre inteligente, ela é top. E aí, no dia que essa criança não conseguir, por exemplo, o vizinho tá fazendo obra, tá, gente? Desculpa. No dia que essa criança não consegue tirar 10, no dia que ela tira uma nota mais baixa, ela não sabe lidar com aquilo, ela não sabe lidar com essa frustração, porque na cabeça dela, ela é maravilhosa, pô, a minha mãe sempre falou que eu sou super inteligente, cara, eu sou top, eu sou 10, como é que eu tirei a nota baixa agora? Então ela se sente burra, é quando a criança às vezes se deprime e tal, então eles focam muito não no resultado que a criança obteve, mas no processo. Parabéns, você tirou 10 porque você se esforçou, você presta atenção na aula, você faz as atividades, você merece isso daí, sabe? Então a criança, ela vai entendendo que para ela ter um resultado positivo é preciso um esforço, ela precisa se dedicar àquilo que ela tá fazendo, se esforçar, correr atrás, fazer. Nada cai do céu, ela não vai tirar 10 assim sem ter estudado nada, só porque ela é super top, inteligente, a rainha da coisa toda. Então assim, ela precisa se dedicar àquilo dali, então eles focam muito nisso, no processo, elogiar o processo e não o resultado, porque é através do processo que você chega naquele resultado. Enfim, gente, e aí tem várias dicas que eu achei bem interessante. Enfim, para quem é pai, para quem é mãe, para quem é educador, é bem interessante você ver assim essas realidades, né, de como eles educam, como eles tratam as crianças, assim, é bem legal mesmo. E eu acho que vale a pena a leitura. Vou deixando então essa dica para vocês. Vou ficando por aqui. Beijos, até a próxima.